Erev Tov, então, Bezrat Hashem, Nasevenatzliach. Nós voltamos à continuidade do estudo do Sefer Moreh Nevuchim. E nós estamos na continuação do 5º capítulo. E nós estávamos falando a respeito do conceito maimonidiano da ideia de humildade. Que é um conceito, digamos assim, que ao mesmo tempo é racionalmente plausível, no sentido de que as características que ele apresenta como sendo constituintes da ideia de humildade são coisas que você também pensaria se você parar para refletir, né? Por outro lado, nós temos atualmente que fazer uma distinção entre uma ideia realmente adequada do conceito de humildade e, digamos assim, como nós falamos de fake news, né? Nós temos que falar de fake humbleness, né? Assim como a gente fala de notícia falsa, a gente também tem um conceito de uma falsa ideia de humildade, que é justamente a humildade é erroneamente ligada à ideia de privação de alguma coisa. E isso vem da Idade Média, do período romântico mesmo, e quando o conceito de ser humilde foi interpretado por religiões majoritárias como que ia significar ser privado, ser pobre, por exemplo, né? Tanto que nós temos em língua portuguesa esse jargão que eu considero absurdo, completamente, que é você chamar uma pessoa pobre, desprovida, de humilde, né? Ele é uma pessoa humilde. Mas o que tem que ver uma coisa com a outra? Né? Se uma pessoa é pobre, ela é socialmente desprovida. Isso não significa que ela é humilde. Ela pode não ser humilde. E ao mesmo tempo também, se uma pessoa eventualmente é abastada, aí então ela não é humilde. Quer dizer, o que tem que ver isso, né, com posses? Não tem absolutamente nada que ver. Humildade, portanto, não tem nenhuma ligação com o status social. E a interpretação social da humildade atrapalha, portanto, o seu conceito. E para nós, esse conceito, para nós que eu quero dizer, nós estudantes da tradição judaica sapiencial, o conceito de humildade ele precisa ser claro, porque ele é absolutamente relevante para qualquer coisa. Ele é o pré-requisito para qualquer coisa. Agora, como nós falamos na aula anterior, as línguas elas mudam com o passar do tempo. E os termos que se usa para se referir a uma determinada ideia de uma centena de anos, ele muda, né? Então, o que boa parte dos leitores da Bíblia hebraica não percebe, não se dá conta, é que quando a Bíblia hebraica fala de Irat Hashem, de Irat Shamayim, de Irá, portanto, que é a expressão para temor, temor ao Elohim, temor aos céus, como fala no Talmud, a ideia que se procura passar com essa expressão é a ideia da humildade, não a ideia do medo, que também, na Idade Média, caiu na conveniência das religiões organizadas, porque uma expressão como essa poderia também ser usada para passar a ideia de que a divindade é como um imperador, um rei, do qual se tem medo. O medo e o respeito têm uma tênue linha, mas eles são totalmente distintos. Porque o medo ele resulta de uma imposição, portanto de uma ameaça. E o respeito não. O respeito, ao contrário do medo, não pode ser imposto. Por mais que você force uma pessoa a agir como se te respeitasse, você não consegue desta forma conquistar o respeito dessa pessoa. Portanto, o respeito tem uma íntima relação com a confiança, enquanto que o temor não tem relação com nada disso. Você impõe o temor. E essas concepções acabaram se confundindo
quando a cultura greco-romana assume para si, e por uma declaração autoproclamada, né, por uma decisão própria, de que eles eram os autorizados a interpretar os nossos livros. Então disseram para as pessoas que se deve ter medo, o Irat Shamayim, e como a palavra irá realmente, literalmente traduzida, quer dizer medo, né, entenderam que medo em relação a Deus é literal. Só que como nós estamos aprendendo aqui no guia, nada em relação a Deus é literal. Né? Se falar em relação a Deus não é literal, comer em relação a Deus não é literal, andar em relação a Deus não é literal, temer em relação a Deus não é literal. Porque ao contrário daquilo que se aplica a qualquer outra coisa, quando você teme uma coisa, digamos um animal perigoso, por exemplo, você o detectou de algum modo. Porque senão a pergunta que se faz é: você está com medo do quê? Né? E você tem que dizer alguma coisa. Ué, porque se não tem nada, então isso é uma doença. Né? Isso é um problema. Então as pessoas dizem: não, eu vi uma sombra ali, ela justifica de algum modo. Eu ouvi alguma coisa. Sempre tem algo que, digamos assim, moveu os sentidos naquela direção. E, portanto, não é possível temer a Deus. Porque onde está a detecção? Não há nenhuma. Então é óbvio para o racionalista que o conceito do irá foi emprestado apenas. E o que do irá, portanto, o que do medo, nos serve de metáfora para a humildade. Porque quando você teme, você se retrai. E é só isso que nós precisamos dessa palavra. Não de todas as suas consequências. Porque elas não são aplicáveis. Mas essa característica nos serve. De que, assim como Moshe demonstrou sua humildade recolhendo-se, então ele teve Irat Shamayim, ele teve Irat Hashem. Por isso que ele temeu. Ele não temeu no sentido, fiquei com medo. Ele conteve-se, porque ele contemplou a própria ignorância. Ele contemplou a si mesmo. E essa capacidade de observar-se de maneira honesta é crucial e indissociável do próprio conceito de humildade. Ninguém é humilde se a pessoa não consegue observar a si mesma. Se a pessoa não é incapaz de corrigir-se, de admitir com facilidade, não é com imensa discussão. Não. Geralmente, sem precisar ninguém falar nada, inclusive. A própria pessoa sempre está se avaliando. E perceba, eu disse avaliando, eu não disse julgando. Ou seja, projetando também sobre si uma determinada imagem, um determinado julgamento. Porque da mesma forma que você não deve julgar os outros, você não deve julgar a si. E talvez a pessoa não perceba, mas ela é sempre a primeira vítima do seu próprio julgamento. Porque nós temos uma percepção errada do outro e de si. É mais fácil quando é o outro, mais fácil de perceber. Mas ocorre conosco também. E nós temos, quando a pessoa se recusa à autocorreção, ela, portanto, tem uma imagem plena de si. Né? Eu sou o dono da razão, eu conheço, eu entendo. Então, essa certeza que ela tem é o que impede ela de se conter, principalmente em temas como esse. Temas que, curiosamente, ao invés da maioria das pessoas sentirem-se como que lidando com algo extremamente delicado, como deveria ser, elas se sentem plenamente à vontade, como se o fruto da imaginação fosse o melhor guia. Como se ela sempre estivesse lidando com isso. Então, é por isso que o Ramban, quando entra em contato com aquele primeiro debatedor dele, e que provavelmente era um gnóstico, provavelmente, ele fala, é muito interessante você, né? Você come, bebe, né? Vive aí, e aí quando você tem um tempinho, você acha que é capaz de entender esse livro. Quer dizer, o que o Ramban quer demonstrar é que as pessoas tratam o tema da divindade desse modo. Né? Quer dizer, quando você foi estudar para o teu trabalho,
você estava lá com esmero, você se dedicou, porque aquilo ali é importante para você. Agora, esse tema, qualquer bobagem que falar, tá bom, não tem problema, né? Eu creio assim. Então, quer dizer, a pessoa, ela não tem nenhum critério. Nenhum critério. E ela depois diz que lida com isso com muita seriedade, porque ela está disposta a brigar com isso. Mas isso é mais uma evidência de que ela não lida com isso com seriedade. Porque é exatamente isso. Se você tem uma área, por exemplo, se você é um médico, e você está, por exemplo, numa praça, e aí vem uma pessoa e fala uma asneira da medicina, você não vai brigar com a pessoa por causa disso. Porque você tem o conhecimento. Você vai olhar e falar, né? O senhor não acha, o senhor não concorda? E você vai dizer, não, eu não concordo com isso não. Não, eu sou da área, eu sou médico e eu nunca ouvi falar desse tratamento que você está falando. Né? Isso é uma área muito incrível que você está dizendo. Da mesma forma, aquilo não te ofende. Por quê? Porque você detém o conhecimento, você não é dono de verdade nenhuma, você sabe o que você sabe. Então, as pessoas reagem com temas religiosos com tanto ego, porque isso é uma evidência de que o que elas nutrem dentro de si mesmas é só fruto da imaginação delas. Por isso que mexe com as emoções. Não é nada real, nada que realmente importe. É uma coisa que fará muito bem para a pessoa se ela se desvencilhar disso mesmo. Porque senão ela não amadurece. Então, quando se fala da humildade de Moshe, é, na verdade, um dos pontos fortes que o Ramban quer trazer à tona, né? Porque foi por causa dessa humildade que ele foi recompensado com a visão. E a humildade, portanto, para o Ramban é uma condição sine qua non para você ter qualquer tipo de relação ou qualquer coisa a ver com a providência divina ou com a divindade ou com o que quer que seja. Isso é o tipo de coisa que, se a pessoa não conseguir olhar para si mesma, porque perceba, isso não é uma coisa que outro vai poder fazer por você. Não tem jeito. É você que tem que ser criterioso consigo. E assim, enquanto a arrogância, portanto, o ego humano for alimentado por você mesmo, e eu falo o ego humano para que você entenda que ele é global, não é seu em particular. Né? Não digo o meu, não se diz o meu ego, não, porque o ego que está em mim é o mesmo que está em você, é o mesmo ego. Nós somos frutos da mesma espécie de animal que evoluiu do mesmo jeito, né? E fomos condicionados aqui por coincidência na mesma nação, com a mesma mentalidade, mesmo que em bairros diferentes, com historinhas um pouquinho diferentes aqui e ali, os mitos que circularam entre nós são mais ou menos os mesmos, e as heranças mais ou menos as mesmas, culturalmente falando. Portanto, não tem ninguém tão especial assim. E se você tiver a oportunidade de viajar ao mundo, para passear ou para qualquer coisa, você vai notar que os outros seres humanos de lá só tem uma narrativa um pouquinho só diferente da sua. É todo mundo doido igual. Não é uma coisa assim de falar, olha, que elevados. Não, às vezes são mais doidos ainda. Mais alucinados. E outros não, mais lúcidos mesmo. Mas, e se acha os lúcidos aqui também. Então, tanto faz. Né? O fato é que essa lucidez é possível para todos, assim como o ego é coletivo. Então nunca trate o ego humano como uma coisa pessoal. Nem o seu, nem o de ninguém. Isso é um passo crucial para que você se compreenda. E você também compreenda os outros. Nada do que eles fazem durante o seu estado narrativo, quando estão acreditando nas historinhas, por pior que seja, e muitas vezes nada disso é pessoal. Muito menos contra você em particular. Mas não é pessoal. O ego não é pessoal. Ele é uma reação autômata. Ele é um ato de loucura. A pessoa está vivendo num mundo imaginário naquele momento. Então é um momento em que argumento nenhum funciona. O importante, porém, e o mais importante, eu diria, é você compreender isso em você mesmo. Porque no outro é fácil, como eu disse. Perceber a loucura no outro é só olhar. É bem tranquilo mesmo. Para num lugar e observa a sociedade à sua volta. Reparem nas pessoas, reparem na conversa constante que está ocorrendo.
e no semblante de preocupação e no imenso sofrimento. Desnecessário. Totalmente fictício. Então, você na verdade deve fazer o esforço e o seu trabalho, se é que podemos chamar disso, porque não requer uma ação, mas só observação, mas enfim, seu trabalho é observar em você isso, não no outro. E se você entender isso em você, você vai avaliar o conceito de humildade, ou seja, o conceito de ser contido, de observar, portanto, a sua própria mente e, ao mesmo tempo que você não se associa com isso, ou seja, não é desses pensamentos que você extrai sua identidade, mas sua identidade é própria, portanto, você não tem que ver exatamente com isso. E, portanto, você não se julga, como quem diz, eu produzi tal pensamento. Isso é tão ridículo quanto dizer, eu circulei o meu sangue, né? Isso é nonsense. Então, se você entender isso e você se desassociar disso, você consegue se observar com nueza. Você consegue com clareza observar o que te falta. Né? E, portanto, você sabe qual é o próximo passo. Sem precisar de nada de mágica. Você simplesmente se observa e fala, não, mas eu preciso preencher essas lacunas, me falta tal e tal conhecimento, vou atrás. Simples, não é um problema. Né? É só algo que você constatou e diz, é por aqui que eu vou. É esse o caminho que eu devo seguir. E você vai se melhorando desse modo. E é só assim que você tem alguma coisa que ver com o conceito de divindade, conceito de providência, nos explica o Rambam. Portanto, essa é uma condição preliminar de profecia, de nevoar, de interpretação. E, portanto, o nosso conceito de profecia não tem nada que ver com mágica, nem com religião, nem com nada. É uma condição natural de todo ser humano. Então, como é que você define humildade no conceito do Rambam? A humildade, para ser estudada, ela tem as suas partes, digamos assim. Né? Ela tem a perfeição consciencial, que é a perfeição do intelecto na linguagem maimonidiana. Né? Como eu já falei, no século XII, aquilo que se referia pelo termo intelecto é o que hoje chamamos consciência. Então, você tem essa perfeição consciencial e você tem a perfeição moral para o Rambam. Né? Então, quer dizer, essas duas coisas têm que andar juntas. Portanto, quando se fala da perfeição moral, se está se falando não de nada inatingível, porque o Rambam usa sem reservas a palavra perfeição para se referir àquilo que tem a funcionalidade, aquilo que funciona. Para o Rambam é perfeito. Você tem que lembrar que o Rambam é aristotélico. E no pensamento aristotélico, o que é uma coisa perfeita? Uma coisa que dá certo, que funciona. É isso daí que é perfeito. A natureza é perfeita nesse sentido. Ela não é perfeita no sentido, como eu já vi gente crua de conhecimento da realidade, falando que a banana foi feita com uma casca macia para a gente tirar e comer, é uma obra perfeita. Essa pessoa é um coitado. É um completo alucinado. Claro que não, a banana não era daquele jeito. Fomos nós que, mediante tratamento híbrido desse vegetal, nós fizemos ele ficar desse jeito. Ele não era assim na natureza. Diversas outras frutas nós fazemos isso também. Nós facilitamos para o nosso uso. Isso não quer dizer que ela era desse jeito no original. Né? Então não tem nada que... Não é esse tipo de perfeição infantil que eu estou me referindo. Mas a funcionalidade. Por exemplo, a natureza é imensamente, nas suas produções, principalmente no que diz respeito à vida, por exemplo, ela é imensamente gastona. Você pega, para nascer um único ser humano, são mais de 100 milhões de células que são produzidas. Né? Quer dizer, se você for parar para pensar na conta, você fala, mas isso é um absurdo. Como que joga tudo fora, mata tudo? Quer dizer, para um, ou às vezes dois, mas no geral um nascer, quer dizer, caramba! Mas, né? Só que funciona desse jeito. Então, tudo que funciona para a natureza é o que está bom. É isso aí, funciona assim. Então tá bom. Entende? Esse é o conceito de perfeição maimonidiano. Não é o conceito, portanto, daquela perfeição mágica
né, que geralmente a gente acaba herdando culturalmente falando. Isso para que você entenda a partir daqui para o resto do livro inteiro. Tá? Porque ele vai falar de muitas perfeições e é obviamente que a palavra perfeição, quando aplicada à divindade, também não quer dizer a mesma coisa que nós. O conceito por trás da palavra perfeição é o conceito do funcional. Ok? Esse é o conceito que está por trás disso. Portanto, para o Ramban, um cara do povo de Israel, ele tem que ser versado, ele tem que entender Torá, ele tem que entender Talmud, ele tem que entender Midrash. Ele tem que entender, né, portanto, obras da tradição clássica, não tem como escapar disso. E por isso mesmo que ele fez o livro dele, o Mishneh Torah. Para que serve esse outro livro do Ramban? Para você adquirir no século XII, o que ele fez? Ele pegou e fez um compêndio para a sociedade do século XII, como se comportar corretamente. Porque não adianta só a perfeição consciencial. Ela, na verdade, ela vai resultar no outro caso. E é óbvio que quando nós estamos falando disso, nós não estamos falando de sistemas rituais. Nós estamos falando de ética. É disso que estamos falando, né? Do compromisso com a ética. Compromisso este próprio, não por causa do pertencimento a uma religião. Só que o judaísmo entendeu desde cedo que você tem que ter código jurídico numa sociedade. Por quê? Porque você não pode contar só com pessoas inteligentes. Você tem que ter uma sociedade, e nessa sociedade, eventualmente e inevitavelmente, vai ter as pessoas tolas. E essas pessoas também precisam de orientação. E fácil de entender. Esse é o objetivo de obras jurídicas judaicas. Shulchan Aruch, Mishneh Torah, Arba'at Urim e outros livros de Halachá, que são comentários de alguns destes, que são os principais, Sefer HaMitzvot, enfim, um monte de livro. O objetivo desses livros é orientar uma pessoa sobre aquilo que na verdade ela devia fazer sozinha. E ao mesmo tempo, já orientar também as questões rituais, e ao mesmo tempo, já orientar também as questões de festa, e ao mesmo tempo, já orientar também, já falar para ela do que pode e o que não pode fazer nas festas. Enfim, já fazer um compêndio logo, e já diz tudo que tem que dizer, de uma forma metódica, que a pessoa possa ler, porque ela não vai fazer mais nada na vida. Então, quer dizer, não é um intelectual, né? Então, ele trabalha, chega cansado e quer dormir. Então, para ele não ficar só no vazio, então se cria uma obra de Halachá. Que aí ele estuda Halachá, descobre como é que comporta correto, vê o que ele não pode fazer, independente se aquilo faz ou não parte dele. Independente disso. A gente precisa ter uma regra para que, né, Deus nos ajude, ele não trate as pessoas da família dele tão mal. É mais ou menos isso. Né? Agora, uma pessoa que está na busca da intelectualidade, isso aí já tem que ser ponto facultativo já. Isso aí já tem que ser coisa... Né? Ou seja, ele tem que saber a distinção e os valores, na escala de valores, e ao mesmo tempo sempre pensar no todo quando pensar nisso. Né? Quer dizer, hoje nós estávamos refletindo na questão de oração. As pessoas entendem a ideia de oração como uma conversa com uma pessoa. Mas se uma pessoa fizer um estudo do nosso livro de orações, ele é tudo menos uma conversa. Ele é um bocado de proclamações, declarações, bênçãos. Aí recita um verso bíblico, lê um salmo, faz uma coisa. Tem um monte de coisinhas feitas. E agradecimentos disso, daquilo, lembrança disso, daquilo. Mas não tem assim um papo, né? Ó, grandioso, glorioso, tal, resolve meus problemas. Não tem isso daí, né? E quando você vai ler a Parashá, principalmente a Parashá dessa semana, passou evidente, você tem o Moshe falando sobre os deveres de Israel, lembrando eles que eles não tinham que ficar se achando o justo, eu sou, foi por causa da minha justiça, né? E o Moshe vai lembrando eles, não é bem assim, não é desse jeito, vocês não são nada especiais, isso é por causa dos vossos antepassados, na verdade. Ou seja, meio que por acidente que vocês estão aqui. Né? Na verdade, vocês fizeram por desmerecer, ele ainda conta essa parte,
né? Aquela parte em que eles vão e fazem o bezerro, o Hashem fala, vou apagar eles da existência e tal, e tal, e tal. Esses textos todos é para que o leitor se visse, olhasse para si mesmo, parasse com esse papo de que eu sou muito especial, eu tenho uma essência melhor, né? E o texto diz, não, você na verdade, você só está existindo ainda por causa do profeta Moshe, que ainda, né, argumentou, porque a proposta do Hashem para ele foi, vou destruir todo mundo e fazer um povo de você sozinho, que vai ser melhor que esse ainda. Né? Então, quer dizer, Israel foi salvo pela empatia do Moshe. Isso para que os israelitas lessem aquilo e não tivessem para si mesmos a noção que, por exemplo, se tem hoje, né, de que a minha alma é muito especial, eu sou uma pessoa muito especial, sou muito melhor que os outros. Então o livro vem todo quebrar essa ideia. Não é melhor que ninguém. Na verdade é pior, se for considerar. Né? Se for fazer a conta certinho, é pior. Então é exatamente por isso. E aí o Sefer traz essas reflexões à tona, só que em momento algum, no livro, a divindade chega para o Moshe e fala, então diga para eles me honrarem, me adorarem, e se prostrarem, se humilharem perante mim. Ao contrário, né? O Hashem fala, então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que cumprir os mandamentos, né? Fazer as coisas que eu mandei fazer, e aí vocês têm que comer, se fartar e abençoar o Hashem. Ou seja, trata-se de reconhecimento. E para que serviria esse reconhecimento? Para que você não se torne arrogante. E o próprio texto da Torá coloca isso em palavras, né? Dizendo, para que você não diga no seu coração, foi por causa da minha força que tudo isso aconteceu. Né? Então, quer dizer, é como a pessoa dizer, por causa do meu trabalho, eu que consigo. Né? Então ele é todo assim. Né? E ele não entendeu que a vida humana é frágil. Você está batendo no peito agora, mas ano que vem você pode estar acamado, né? E de fralda. E sobre os cuidados de pessoas que você nem sabe quem são. E aí ninguém vai poder te ajudar. E não tem Deus que te tire disso. Então, o que Israel precisava entender é isso. Então, todo o processo o Moshe explica, né? Ele fala, olha, vocês passaram por isso para que vocês entendessem que a impressão que vocês têm é que vocês mesmos fazem as coisas. Então o Hashem está dizendo para vocês que não é assim que funciona a realidade. Você não tem controle de nada, na verdade. Você tem uma impressão de controle. Mas você não tem controle. Todo grande imperador que achou que ia dominar o mundo, achou que estava sob controle de tudo. Até que ele tomou uma facada nas costas. Aí foi naquele instante só que ele entendeu que ele não estava em controle de nada. Né? Que a mesma ordem que ele emitia para tocar o terror nos outros, alguém estava emitindo para tocar o terror nele também. Porque somos todos vulneráveis às mesmas questões. Então o ser humano tem essa ilusão. Eu causo as coisas. Eu que sou o autor de tudo. Né? Então o que a Torá quer rebater ideologicamente, que inclusive ela associa isso à idolatria, é justamente a ideia arrogante do ser humano de achar que ele é o responsável pelas coisas que ele faz. Então, por isso que os rabinos instituíram brachot sobre coisas super, mega, ultra cotidianas, tipo vestir a roupa. E aí você faz a brachá, bendito é o Hashem, que veste os que estão nus. Quem são os que estão nus? Né? O egóico vai achar os pobres da rua. Não! É você, né? Quem está nu? Você que está nu. Por isso que você não tem roupa, né? Então você se veste. Então o Hashem veste você. Você é o nu que está sem roupa. Né? Então os rabinos falam, se a pessoa olhar pela janela e ver que a sua cidade não foi inundada, né, por uma mega tsunami, então ele tem que agradecer o Hashem. Porque olha só que maravilha. Tem gente que não acordou assim. Tem gente que no mundo que acordou e tinha um rio de lava passando. Não é? Então, são essas coisas. O judaísmo quer construir na pessoa não um senso de religião, mas uma percepção da realidade. Seu corpo está funcionando, está tudo certo, então tem uma brachá para agradecer. Né? Por isso que a gente tem a brachá. Fui lá no banheiro, está tudo bem? Está tudo funcionando? Está tudo ok? Então tá. Você sabia que se não tivesse, você morria nesse mesmo dia?
As pessoas não param para pensar nisso. Mas precisa parar. Isso é crucial. Então os rabinos criaram uma brachá, que depois que a pessoa se higienizou e fez tudo certo, ela sai e ela faz uma brachá, que a frase-chave dessa brachá é dizer, porque se um órgão nosso aberto, né, tipo boca, ouvido, nariz, se um órgão nosso que é aberto se fechar, ou se um órgão nosso que é fechado se abrir, em qualquer dos casos, o ser humano não sobrevive nem uma hora. Então, os rabinos querem construir nas pessoas esse tipo de percepção, porque é isso que é aprendido da Torá. Não é o outro, percebe? É olhando para si. Está funcionando tudo? Então que problema que você tem? Entendeu? Quer dizer, é falta de percepção na realidade que faz você ficar vivendo problemas imaginários. De coisas, não tenho aquele objeto que eu queria ter. E daí? E que se exploda o objeto. Quem está preocupado com isso? Que importância isso tem, afinal? Não tem importância nenhuma. Exceto no mito. O mito do status social, o mito da posição, o mito da glória, né? Como os romanos tinham, aquela obsessão por glória. E isso não faz parte do nosso pensamento. Então Hashem traz Israel à tona para isso. Falou, a condição para vocês ficarem nessa terra é vocês preservarem essa noção, né? Porque é só assim que você permanece. Então, por isso que isso é uma condição de profecia. O que a gente quer chegar com isso é que a ideia era que todo o povo de Israel tivesse acesso a isso. Por isso que profecia não pode ser uma coisa mágica ou exclusiva dos grandiosos. Não, era uma coisa do povo, era para todo mundo ser desse jeito. Por isso que fala uma nação de Kohanim. Não que uma nação literalmente seja Kohanim, porque não tem como. Se todo mundo for Kohanim, quem é que vai viver a vida? Quem é que vai plantar? Quem é que vai fazer as coisas? Ninguém vai fazer nada se todo mundo for ser Kohanim. Porque Kohanim fica trancado lá no templo. Então quando fala uma nação inteira de Kohanim, está falando de uma nação que se percebe, que tem que tem algo em comum com o Kohen, que é essa autopercepção. A pessoa não vai ter a mesma quantidade de livros lidos pelo Kohen, porque ele é dedicado para isso. Inclusive o povo inteiro tem que sustentar ele para isso, né? Esse era o plano original. Porque tem que ter alguém. Você não vai conseguir ficar 100%, mas você tem que garantir que a sua educação seja providenciada. Então é para isso que serve uma comunidade. Para que a gente tenha o nosso estudo. Porque isso é prioridade para nós, né? Para a nossa cultura. E é para que você tenha o mesmo grau, para que você tenha o mesmo entendimento. Então, o Ramban coloca isso como condição para você não só ter o nível profético, que portanto significa ter uma ideia aclarada, lúcida do Hashem, como também significa conquistar o seu próprio desenvolvimento enquanto pessoa, né? Então ele apresenta os caminhos da perfeição intelectual, né, da perfeição consciencial. E perceba um dos caminhos que ele dá. Ele diz que o aluno dele, que quer desenvolver-se nisso, ele precisa estudar lógica. Agora presta atenção nisso. Ele fala com todas as letras, né? Ele fala ou seja, a lógica é importante porque ela impede o aluno de sofrer da profanação do erro lógico. Como que um erro lógico é profanador? Porque ele profana a sua concepção da divindade. É isso que ele profana. Então o erro lógico é, portanto, a pessoa que não dá ouvido à razão em face dos fatos. Que nem nós falamos sobre o conceito de oração. Que na nossa cultura não se desenvolveu exatamente, embora a pessoa possa fazer isso se quiser, mas não se desenvolveu exatamente com a ideia de conversar com uma pessoa.
Então a oração judaica, para quem, por exemplo, não é acostumado com a nossa cultura, é muito estranha. Porque você não está realmente falando aquilo que você queria falar, né, no caso. A pessoa vem cheia de vontade de falar um monte. Mas chega lá, não tem que falar nada, tem que ler o que tem aqui, ó. Lê isso aí. Lê dessa página até essa página. E amanhã, mesmas páginas. E no outro dia, a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Então, quer dizer, não é conversa, porque como é que você fica lendo todo dia a mesma coisa? Né? Mas na cultura judaica é assim que se fala com a divindade. Todo dia a mesma coisa. Por quê? Porque você tem que refletir sobre os conceitos que estão ali. Você passa uma vida inteira sem ainda penetrar em muito daquilo que você fala. E é por isso que é importante desenvolver o conhecimento. Portanto, a nossa noção é diferente. E se você não tiver corrigido-se em lógica, você não vai perceber o absurdo da outra visão. Porque qual é o problema da visão da conversa? Como se fosse uma pessoa. Uau! Não sei nem por onde começar. É diversos problemas. Começa pelo fato do absurdo da divindade ser uma pessoa. Começa por aí. Não há coisa mais arrogante do que essa sugestão. Né? É lógico que a divindade é uma pessoa humana e não uma formiga. É evidente. Porque eu sou muito melhor que a formiga. Né? Embora o planeta defenda mais de formiga do que de mim. Mas como eu me acho muito melhor, então com certeza Deus é um ser humano. Com certeza. Né? Então já começa pela arrogância por aí. Mas não é só nisso, né? Atribui-se, quem geralmente pensa em divindade no conceito humano, atribui poderes mágicos a esse ser humano, né? Porque sem poderes mágicos não ia rolar. E aí, um dos poderes mágicos que é atribuído é a onisciência. Ou seja, a ideia de que sabe todas as coisas. Só que essa própria teoria destrói o conceito de oração na conversa. Porque para que você vai orar para um ser onisciente? Isso é nonsense. Ele é megalomaníaco, por acaso. Ele gosta que você fale para ele, elogie ele nas coisas que ele já sabe que você vai falar. O que é isso? Né? Ele tem uma carência. Né? E ao mesmo tempo, se ele é onisciente, ele também sabe o que ocorre. Então o que adianta você pedir alguma coisa? Porque se você pedir o que ele decretou já, não precisava ter pedido porque ele já está decretado. Mas se você pedir o que ele decretou contra, não adianta pedir porque ele decretou contra. E se por acaso ele te atender, então aí fere outro atributo, que é o atributo da onipotência. Porque ele foi fazer um ato, mas foi impedido por você, de algum modo. E aí, se ele sabia disso, então também essa conversa toda fica uma conversa de doido. Ou seja, um atributo anula o outro. Isso é totalmente nonsense. Isso. Né? E nós não recebemos isso na nossa tradição. Então, o conceito de onisciência por si só, sem falar dos outros, que são todos contraditórios também. Mas só esse da onisciência já deixa a coisa totalmente... então, para quê? Você vai, né? Então perceba, né? Perceba isso. Contemple quão absurda e ilógica é a concepção de você imaginar a divindade como uma pessoa. Isso é um absurdo completo, em todos os níveis. Então por isso que o primeiro passo é o passo da lógica. Porque se você não absorver os conceitos da lógica, se a lógica não te convence, então você está fora da realidade. Você está fora da investigação filosófica. Você está fora de si. Porque a verdade e as concepções que são verdadeiras, elas são óbvias. Essa é uma das suas principais características. Ela não é uma coisa que você precisa insistir para que a pessoa perceba. A pessoa contempla com a lógica. E no caso, quando a pessoa contempla uma verdade e a recusa, então a Torá, na linguagem bíblica, chama essa pessoa de cabeça dura. Né? Por isso que nessa paraxá falou... Vocês são um povo cabeça dura. Por que essa alcunha? Né? Porque eles estavam em face de uma evidência, mas recusando a evidência por mera teimosia. Essa é a nueza da expressão. Não que ser cético seja um defeito. Não é um defeito. Só que aquilo ali não era ser cético. Era ser teimoso.
que é diferente de ser cético. O cético, ele tem cuidado, ele quer a verdade. Ele não quer meia verdade, ele quer os fatos, ele quer entender melhor. Já o teimosinho, não, ele só quer ele mesmo. Eu só aceito o que você disser se o que você disser concorda com o que eu digo. Senão, não. Então, ele é fechado dentro de um mundo imaginário, onde a verdade já está com ele. Então, ele, na verdade, está tipo que nem aqueles caras que comparam a figurinha repetida, né? Para ver se a sua figurinha é igual à minha. Só. Percebe? Então, isso se você não passar pelo caminho da lógica, você nem começa. Então, por isso, devido à importância de você ter uma noção lógica, e principalmente por causa do sistema educacional do século XII, é que o Ramban coloca como requisito o estudo da matemática, da astronomia, que envolve aí esses dois campos, envolvia tanto a aritmética quanto a geometria. E nesses dois estudos, você tem que estudar lógica, porque senão você nem entende o que o Aristóteles estava falando. Porque ele linka conceitos, né? Você pega, por exemplo, Spinoza. Quando Spinoza fez o tratado político-teológico dele, na verdade a gente sempre ouve falar assim, né? Tratado político-teológico. Mas o nome completo do livro é exposto ou explicado de acordo com a geometria. E, na verdade, é essa parte do livro que às vezes é ignorada que torna o livro difícil. Porque se você não prestar atenção nisso daí, você vai achar o livro assim indecifrável. Mas se você prestar atenção nisso, você entende perfeitamente ele. Porque antes de começar o livro, ele define cada termo. Assim como um matemático, antes de... Como é que você vai ensinar matemática? Você não traz uma fórmula e diz para a pessoa resolver aquilo. Fazer a conta. Fazer a conta é o que menos importa. O que importa é que você leia, saiba o que está escrito ali. E aqui está escrito alguma coisa, embora pareça que não está escrito nada, para quem não é um matemático. Né? Você olha só um colchete, e um X, e um número simbólico, e um sinal, e um parênteses, e não sei o quê, e você olha aquilo e fala, o que é isso? É um código? O que isso quer dizer, afinal de contas? Exatamente. Exatamente isso. Quando você aprende mesmo, você está aprendendo a decifrar esse código. Né? Quer dizer, esse representa força tal, esse representa força tal, esse aqui representa tempo, isso aqui velocidade, isso aqui representa isso, isso aqui representa aquilo. Então eu estou dizendo que esse é dividido por esse, que quando multiplicado por esse tem que dar aquele. Então eu estou seguindo uma regra lógica. Para quê? Não só para que você aprenda, mas também para que o próprio que está fazendo a elucubração não se perca ele mesmo. Né? Porque o volume de informação é tão grande que se você não organizar o volume, a informação desse jeito, ninguém entende ninguém mais. Percebe? Então, esse conhecimento, ou essa habilidade de analisar as coisas de maneira lógica, é uma habilidade essencial para o estudo da escritura e da tradição. Porque o maior erro que você percebe nas pessoas, por exemplo, é que as pessoas estudam a página 1 do Bereshit. E quando vira a página 2, parece que teve uma amnésia, não aplica o que acabou de aprender na página 1. Isso é o quê? Isso é pessoa que não usa lógica. Entende? É como a pessoa que acabou de aprender que a serpente do Bereshit é uma metáfora óbvia, né? Porque está contradizendo a realidade, sugerindo que uma serpente fale, já que serpente não só não fala, mas como é surda, né? E nem tem cérebro suficiente para desenvolver linguagem que um ser humano seja capaz de entender, ou para qualquer dos efeitos, tanto que serpentes são animais solitários. Você nunca vê um bando de serpentes assim, todas ali em grupo, e falando, vamos pegar aquele bicho ali, não, aguarde, vamos esperar o maior. Isso não tem, né? Porque não é comportamento desse bicho. Os ofídeos são seres solitários, né? Então, justamente porque eles não escutam nada. Todo ofídeo é surdo. Portanto, mesmo se tivesse o dom mágico da fala, não ia resolver nada, porque como é que você ensina um surdo a falar? Né? Se você mesmo não está ouvindo o que você está falando, então como que você está falando? Então isso é nonsense. Né? É totalmente sem sentido essa sugestão. E aí a pessoa aprende isso, supostamente. E só para chegar no Bila e dizer, mas e a jumenta?
Ou seja, ele não fez uma conexão, né? Porque ele aprende uma regra de que se a escritura negou a realidade, então ela está aludindo ou a um sonho ou a uma visão, vai depender do caso, mas certamente não é aquilo. E aí a pessoa, né, fica, toda hora ela precisa de tutela. Por quê? Porque não sabe lógica. Porque uma vez que você aprendeu o primeiro princípio, você segue adiante naquele princípio. Você começa a caminhar com as próprias pernas, é para isso que serve lógica. Né? Mesma coisa quando você aprende um princípio matemático, né? Você usa conhecimentos anteriores dentro de conhecimentos posteriores. Por isso que ninguém ensina equação de segundo grau antes de aprender a de primeiro grau. Não é isso mesmo? E olha que eu sou péssimo em matemática, mas eu bem sei disso. Né? Primeiro você tem que aprender de primeiro grau, senão você não vai entender de segundo grau. Porque ela precisa do anterior. Né? Você tem que saber as relações, para estudar conjuntos, você tem que entender o que é número real, você tem que entender um monte de coisa. São prévios, né? Conhecimentos prévios, sem os quais você não avança, você não pode largar eles. Você tem que andar com eles, né? Levar eles para onde quer que você vá, porque eles serão novamente aplicáveis. O Franklin está comentando ali, né? Por isso que o nosso ensino de matemática é tão ruim. Porque as pessoas em geral são ensinadas a fazer conta. Exatamente. E matemática não é isso. Matemática é filosofia. Antes de mais nada, ela nasceu como filosofia. E o Silvio, que é da área, está comentando que não se ensina integral sem a pessoa saber derivada. Então, tá vendo? Ou seja, você tem que construir um conhecimento. Isso que o Silvio está apontando é o uso da lógica. Você aprende lógica fazendo essas coisas. Você aprende a ter um raciocínio lógico. Ah, tá, isso é por isso, isso é por aquilo. Depois você consegue achar soluções sozinho. Por isso os professores de matemática dão problemas para resolver. Eles não estão tentando ferrar ninguém. Eles estão tentando fazer você usar o seu raciocínio para você sozinho achar suas soluções. Então você aprende a usar a lógica. A mesma concepção se aplica à Bíblia hebraica. Você aprende os conceitos para você achar soluções sozinho. Não para que você toda hora vá no Rabino e diga: Rabino, o que é que significa isso? Rabino, o que é que significa aquilo? Não. É para que você pense, para que você aprecie. E claro, mesmo com todo o seu esforço, vai haver o limite do seu conhecimento. E aí você vai ter que consultar outra pessoa. Mas pelo menos você exauriu todo o básico. Né? Quer dizer, o básico você já sabe. É que realmente chegou num limite ali, que você falou: não, eu tentei desse modo, vários comentaristas, não consigo resolver isso daqui e tal, e é crucial para entender tal passagem, bababá, tem que ver se é uma coisa relevante também, porque a pessoa às vezes quer achar pelo em ovo, e aí não adianta. Mas muitas coisas, as boas perguntas e, portanto, os avanços no conhecimento, eles surgem de pessoas que andam com as próprias pernas. É isso o que na linguagem do século III, século IV, no Talmud, os rabinos vão aludir pela expressão a pessoa que é sábia, que pensa sozinha. Isso quer dizer uma pessoa que pensa sozinha. Para você pensar sozinho, sozinho não quer dizer sozinho sem amigo, porque nunca se estuda sozinho. Sozinho quer dizer de maneira independente, que o raciocínio em você funcione pela lógica, independente. Senão, entendeu? Você vai ficar fazendo uma rampa para o professor e nunca vai entender nada do que ele está dizendo. Você tem que usar a lógica, você tem que usar os conceitos aprendidos, você tem que gravá-los. Né? Se você tem algum problema em memorização, faça como eu, escreva. Eu faço assim. Tudo que é importante eu escrevo. Entendeu? Eu escrevo, e eu repito, e eu escrevo, e eu escrevo. É desse jeito que eu faço. Até que aquilo fique natural para mim. Mas o meu cérebro é assim. Talvez o seu seja uma versão 2.0. Pegou de uma vez e já entendeu. Eu não, eu escrevo de novo, e eu escrevo de novo. Eu aplico a regra, e eu tento, e eu testo. É assim que eu faço. Então, isso não tem problema. Não importa se você aprende devagar ou rápido. O que importa é que você aprenda. Né? Em questões quaisquer que sejam, a velocidade do aprendizado não está diretamente associada à inteligência. Porque cada pessoa tem uma narrativa diferente. E nessa narrativa, as suas impressões
daquilo que é dito para você funciona de maneira diferente. E a maioria das pessoas não sabe se desassociar da narrativa. Se todos soubessem, todos abordariam os temas de uma maneira igual, de uma maneira similar, com a mesma facilidade, diríamos assim. Mas a maioria de nós não tem essa habilidade de se desassociar. O Silvio está fazendo um adendo ali. Nas escolas estaduais e federais, o ensino de derivadas é pré-requisito para cálculo integral. Nas particulares, não. Olha só, eu não sabia disso. Vai para frente, para integral, sem saber. Então, sabemos agora porque algumas pontes caem. É fato. É fato. É exatamente isso. Ou seja, pula. Por quê? Porque presume que aquilo não vai ser importante para aquele indivíduo em particular. Né? Porque é lamentável que isso aconteça. Mas é importante que você entenda que isso é importante na sociedade como um todo, como uma filosofia de vida. Isso que nós estamos falando aqui nesse estudo não é só para entender o Guia dos Perplexos. Isso é para a vida. Né? Aliás, aprendam isso. Né? Filosofia, a boa filosofia, só é a que é relevante para a vida. Filosofia só tem essa finalidade. Uma filosofia que seja sobre trocar ideias, papo cabeça, blá blá blá, isso daí é perda de tempo. Filosofia se presta a uma missão específica. É nos apontar qual é a melhor maneira de viver a vida. Qual a vida que vale a pena ser vivida. Quando eu falo filosofia judaica, o pensamento filosófico, é disso que nós estamos ocupando. Da vida. Filosofia não é aquilo com o que nos ocupamos. A própria filosofia se ocupa da vida. Então isso que nós estamos falando serve para a vida. Não é para você ter uma opinião sobre isso. É para você notar que a vida tem que funcionar desse modo. Para ela ser boa. Para você também. Então, por isso que o Ramban exigia o estudo da matemática. Eu quero enfatizar aqui que não quero dizer, então eu tenho que ser bom de matemática para eu poder estudar a Torá. Não necessariamente. Ele não está falando da matemática propriamente dita. Ele está falando da lógica, que se aprende por intermédio da matemática, por intermédio da astronomia, e do estudo da geometria, enfim. Você pode aprender lógica só estudando filosofia também. Quer dizer, não é uma exclusividade que é de exatas. Só que você tem que ter lógica. E o melhor meio de estudar lógica no século XII era estudando matemática e astronomia. Entende agora? Não é que o Ramban está dizendo tem que estudar matemática. Não é esse o ponto. Porque esses estudos aí, matemática e astronomia, eram que faziam parte do livro do Aristóteles, que é chamado Física. É com isso que esse livro se ocupa. Então, se a pessoa concluir o estudo desse livro, ele está bem versado em lógica. Estando bem versado em lógica, então ele concluiu o estudo da física. Agora ele pode ir para a metafísica. Ou seja, para os assuntos que vão além desse aí que o Aristóteles estava falando. Que são as questões mais complexas, questões de ideias. Porque você já tem que estar munido de lógica para lidar com isso. Senão, é uma loucura. E é por isso que religião, na maior parte das vezes, gera loucura. Entende? É por isso que tem religião tentando reescrever a história. Tem religião que vive um mundo imaginário, onde existem as forças. Tem religião que diz que a gente está indo para outro planeta. Tem religião que diz que outro planeta é que está vindo para cá. E tem religião que diz que vai para cima. E tem religião que diz que vai para baixo. Aí você fala, mas eu não estou entendendo isso daí. É uma loucura só, entendeu? E aí você fala, mas nada disso faz sentido, gente. Quer dizer, se é um ser divino, que geralmente é uma pessoa, né? É um ser divino que está contando a mesma história para todo mundo. Ele não está brincando com todo mundo, não. Porque para um ele fala uma coisa, para outro ele fala outra. Né? Para cada um ele está contando uma história. E ele está fazendo todo mundo brigar entre si e ele deve estar morrendo de rir com isso. Então, quer dizer, não leva muito tempo para você perceber que, peraí, né? Esse negócio está meio estranho. O que está faltando aí? Está faltando você abordar com lógica. É isso que está faltando. Está faltando a seriedade necessária. Então, isso é o que o Ramban chama de proposições fundamentais no livro. Essas são as proposições fundamentais que você precisa dominar para você realmente ter sucesso em estudo de Torá ou de Talmud ou do que quer que seja.
Portanto, para o Aristóteles, isso era um axioma, né? Tem que ter isso daí, né? E o Ramban, portanto, organiza isso em 25 proposições no começo do livro 2, e a gente vai entrar nesse assunto ainda. Mas, portanto, esse é o primeiro passo para desenvolvimento da humildade. Por que também? Porque você não consegue ser verdadeiramente humilde se você não entender com lógica a realidade. É a lógica e o raciocínio lógico sobre o mundo, sobre si mesmo, que faz com que você perceba quão pequeno você é, quão deficiente é o seu saber. E aí você olha para si, e aí você não fica tão cheio de certeza, porque é ilógico ficar tão cheio de certeza. Você não é tão crente naquilo que você achava, porque você percebe que isso é ilógico, isso não faz muito sentido, não. E se eu estou indo pela senda da sabedoria, o primeiro que eu tenho que duvidar é de mim mesmo. Né? Como o Ramban fala, não acredite na primeira ideia que lhe vem à cabeça. Ela provavelmente está errada. Então vai com calma, contenha-se. Por isso a lógica é fundamental. E a partir disso, quando você começa a abordar a vida com lógica, procurando, né, você então se prepara a sua perfeição moral, que aí é o que o Ramban vai chamar da descendência da imaginação. Né? Então, o Ramban não demoniza os instintos humanos, mas o Ramban sabe que a imaginação humana exacerba os instintos. Você vê isso o tempo todo em propaganda de comida, por exemplo. Né? Você olha um prato numa propaganda de comida e é uma coisa que você falta sentir o sabor do negócio. Quando você vai olhar o de verdade, ele não é nem parecido com aquilo lá, mas agora você já comprou. Né? Então isso mostra que a imaginação cria uma idealização das coisas. E nós tomamos a decisão com base na imaginação. Nós somos manipulados por meio dela. Nós queremos o perfeito, nós queremos o ideal. E é evidente que se o que está te passando o produto te agradou no paladar, você vai ignorar essa parte. Você não vai nem reparar que aquilo que você consumiu não tem nada a ver com a foto. Mas como era o sabor que você imaginou que teria, está valendo. Então, a imaginação gera descendência, isso que o Ramban quer dizer. Ou seja, ela gera comportamentos. E o comportamento baseado na imaginação é, portanto, você ceder para aquilo que os rabinos vão chamar de Yetzer Hará, né, do mau instinto, o instinto animal. Né? Não é mal no sentido das trevas, como místicos tentam passar a ideia, mas mal no sentido de cachorro louco. Né? Ele não tem culpa, mas não dá o braço para ele morder. Né? Ele não tem culpa, não é nada pessoal, mas não dá o braço para ele morder. Né? Então, é nesse sentido que você tem que lidar com os próprios instintos. Você não tem culpa dos seus instintos. Eles não transformam você num criminoso, num pecador, toda essa bobagem. Isso é normal, todo mundo tem instinto. Né? Você tem que encará-los com lógica, com franqueza. Primeira coisa é admiti-los. Parar de querer ser puritano. Né? O Ramban muitas vezes é passado como se fosse um puritano. E não é verdade. Né? Quer dizer, você não tem que ser puritano, aquele que busca subir e não ser mais humano. Isso é uma idiotice. Primeiro que isso é mentira. Vamos começar por aí. Isso é um personagem. Isso não acontece. O instinto humano jamais é anulado, exceto por doença ou lavagem cerebral ou alguma intervenção agressiva. Naturalmente isso não acontece. O instinto humano não é um problema em si. O problema é fora do controle, como no exemplo do cachorro louco. Né? Ele está sofrendo de uma doença. Ele não tem culpa da ferocidade, ele morde se você chegar perto. Mas ele não está fazendo aquilo porque ele tem algo contra você pessoalmente. Né? Então, da mesma maneira, o instinto humano, mesmo quando nos prejudica, não é o mal, as trevas. Não, somos nós mesmos inconscientes.
Ah, é verdade, Franklin, né? Essa frase é totalmente verdadeira. Quando você nega o seu próprio instinto, você se torna mestre na arte de interpretar. Interpretar o quê? Personagens, né? O justo. O justo é assim, ó. Tem que ser uma postura assim, ó. Não pode andar com o rosto para baixo, tem que ser para cima, para mostrar que é melhor que os outros, entendeu? E aquele olhar altivo, assim. E sério, não pode rir, porque justo não ri. E quem ri é bobo, né? Então, o justo é assim, não pode falar as coisas erradas, só as palavras seletamente escolhidas, né? Então, imagina, né? Então, o justo é assim. Então, isso é um personagem, isso é falso, né? Isso é falso, entende? E a primeira coisa que você tem que se livrar, se você quer lidar com a questão da divindade com seriedade, você tem que se livrar de falsidade, toda ela. Não dá para deixar resquício. Você não pode ser hipócrita perante o Hashem. Não dá. Então, tem que ser na real, senão não funciona. Então, quando o Ramban fala dessa análise, por isso que ele diz que o fruto do instinto é a imaginação. Justamente para que a pessoa não se observe como um monstro. Você não tem culpa. Parte disso é genético, nem o Ramban sabia. E parte disso é social, imbuído na sociedade. E a parte genética meio que não dá para resolver. Mas a parte social dá. A parte social dá para a gente tirar todas as injunções que nós recebemos e substituir elas por comportamentos melhores, concepções melhores. Por exemplo, o machismo. O machismo é uma coisa social. Você é ensinado a ser machista, principalmente pela sua mãe, mais do que pelo seu pai até. Mas pelo pai também, é evidente. Mas ele também aprendeu da mãe dele, principalmente. Muita gente acha que é uma herança exclusivamente masculina, mas não é verdade. Não é verdade. Então, o machismo ele é um conceito que você herda culturalmente. Mas você pode analisá-lo friamente, logicamente, e se livrar dele. E ignorá-lo, por mais persuasivo que seja o seu argumento, para você se expurgar desse tipo de influência, que é uma influência tola, que é uma influência que gera um resultado péssimo. Mas que, como toda influência social, se justifica com a melhor das intenções. Porque, né, isso, se justificar com a melhor das intenções, até Hitler fez isso. Né? Só que o resultado foi o mesmo. Foi morte de pessoas, foi opressão de pessoas, foi, né, tudo de ruim. Então, a ideologia gera tudo de ruim. Mas ela diz que tem a melhor das intenções. Então, para nós, isso não importa. Entende? Racismo também. Não pense que o racismo era uma coisa abertamente negativa. Não, era defendido como uma coisa positiva. Faz bem para as pessoas. Entendeu? Então, a estupidez humana chega a esse ponto. Por isso que a imaginação é uma narrativa que você tem e que você tem que questionar essa narrativa para que você se desvencilhe dela. Ou seja, pare de extrair dela a sua identidade. Você não é aquilo, você não tem nada a ver com isso. Então, mesmo quando aqueles comportamentos que resultam desse tipo de atitude injusta surgem de você por herança cultural, você simplesmente agora desperta, você ignora isso, fala, não, senhor, não mais, chega. Né? Então, você está ali presente. Então, percebam, não é que o Ramban está trazendo um currículo, mas o Ramban está trazendo um conceito óbvio de que a vida virtuosa anda junto com o desenvolvimento intelectual, que é o desenvolvimento consciencial, diríamos hoje. Só que, portanto, ele está seguindo o modelo, né, do próprio Aristóteles. Perceba, porque o Aristóteles escreveu o Ética Nicômaco por isso mesmo. Né? Ele queria que os professores de matemática dele também fossem pessoas boas. Mas os gregos não tinham certos problemas assim, com a natureza humana. Né? Então o Ramban também está trazendo um conceito similar dentro da nossa cultura. Não é que nós temos um problema com a natureza do ser humano. Não é esse o ponto. O ponto é que nós sabemos que todo animal na natureza é selvagem. E ele causa dano, às vezes até sem querer. Então nós, principalmente já que decidimos viver todo mundo num bando só, né, que nós apelidamos de sociedade, aí acaba afetando, porque as nossas ações agora afetam o outro. É aí que vem a questão da ética. A ética é buscar
como as pessoas têm interesses conflitantes, buscar a melhor maneira de que esses interesses não se mutuamente destruam. Né? Buscar a melhor convivência para todos, buscar uma regra que todos possam seguir, que todos saiam ganhando com essa regra, mesmo que para isso nós tenhamos que abdicar de certas coisas que nós faríamos caso estivéssemos sendo sozinhos no planeta Terra. Então a convivência em sociedade funciona desse modo. Não é uma demonização, mas uma compreensão de que aquilo é necessário por causa da vida em conjunto, principalmente. Então, esse é o aspecto moral do desenvolvimento intelectual que é necessário. Não é um puritanismo, portanto. E essa é a paciência que o Ramban diz que o estudioso deve ter. Ou seja, de que essas coisas, mudança de comportamento, isso não acontece do dia para a noite. E ninguém deve mentir para si mesmo sobre isso. Ah, não, mas agora eu sou melhor. Desde quando? Desde ontem. Para. Isso é bobagem. Entendeu? Que melhor? É a mesma pessoa. Só que não, né? O que acontece? Você observa-se agora. Então, a primeira coisa é isso. Você observar-se com honestidade. Enxergar a si mesmo. Ver o ser humano que você é de fato. E não ter problema com isso. Você não é o pior dos seres humanos. Só lembrar que não é o melhor também. Né? E na medida em que você se vê de maneira honesta, você agora sabe como trabalhar a si mesmo. Percebe? E tudo que você deve fazer, na verdade, é uma coisa só. Podia ser resumido numa frase só. Que é observar a si mesmo com cada vez mais profundidade, com cada vez mais honestidade. Porque a ilusão egóica, a mente, quando identificada com narrativas, é que te fez ter todos os comportamentos dos quais você se arrepende na vida. Desde que você se deu conta de que é gente até hoje. Todas as ações das quais você se arrepende, todo mundo tem isso, por isso eu falo isso com segurança, eu não estou sugerindo. Não, todo mundo tem isso. Isso é normal. Só que você tem que saber de onde vem isso. Isso vem da mente humana, quando identificada com uma determinada ideia. Então, o fundo é você compreender que a mente humana, quando identificada com uma narrativa, cria um modus operandi, porque ela está no controle do corpo. Afinal, você não está lá observando o fenômeno, você está achando que é você aquilo. Então, ela atua aquilo. E no que ela atua aquilo, ela atua até os limites, que a outra pessoa também reagirá, e aí gera uma confusão, um conflito, blá, blá. Depois aquilo passa. Porque aquilo é só o ego humano se alimentando daquilo que ele mais gosta, que é ter razão. Depois que aquilo passa e você amadurece, você volta naquilo mentalmente e fala: é uma besteira, eu agi de maneira incorreta, mas agora não dá para fazer mais nada. Então o ego humano, para se defender, ou ele cria a ideia de vítima, você foi uma vítima daquela circunstância e por isso você agiu daquele modo. Ou então ele cria uma ideia de justiça plena. Eu estava certo e todos aqueles loucos não me entenderam. Em qualquer dos casos, isso é só o ego humano tentando sobreviver por seu intermédio. A narrativa quer voltar a se repetir. Então, para isso, ela precisa ser justificada. E ela se auto-justifica, como uma autodefesa, autodefesa da vida. Então, quando você desperta para esse fato, de que isso acontece em você, em mim, em qualquer pessoa, então você se livra da primeira coisa que o ser humano mais carrega, que é a culpa. Você se livra disso, porque você percebe que sim, a vida é composta de diversos equívocos, e que você tem a responsabilidade de estar desperto para acertar, para tomar as decisões corretas, mas eventualmente você não está. E se você não está desperto, se você passou uma fase inteira da sua vida sem estar desperto, porque ninguém passa 100% assim, sempre você tem lampejos de consciência aqui e ali. Isso sempre acontece. Às vezes por acidente, às vezes porque você se colocou numa situação que favorece isso. Seja como for, você sempre tem a sua consciência voltando e fazendo você procurar ser uma pessoa melhor. Só que nem sempre isso convence.
E você, por estar interessado nesse tipo de estudo, é uma pessoa que isso mais convence do que não. Perceba, porque aqueles que não têm esse tipo de consciência, nem com isso se ocupam. Certo? E mesmo essas pessoas, não se trata de dizer que elas têm culpa, elas têm responsabilidade. Você tem, eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade por tudo que a minha mente produz, toda a minha loucura, tudo isso aí. Eu que sou responsável por isso. E você que é responsável por tudo que acontece na sua cabeça. Agora, a mente, ela em si mesma não é pessoal. Porque ela não é uma pessoa, porque pessoa não existe. Isso é uma ficção que nós criamos. Então, é isso que você precisa observar. Isso é uma ficção nossa, invenção nossa. Nosso nome é uma invenção nossa. Não existe de verdade isso. Isso é uma convenção. Escrevemos num papelzinho, botamos lá, eu me chamo isso. Né? Os pais falaram, meu filho vai chamar tal. Alguém te perguntou alguma coisa? Não. Tal. É esse o nome. Você cresceu, seu nome é tal. E o seu número é tal. E você é tal. E você é o tal. E você é o glorioso tal. E aí, dependendo, você vai recebendo outras narrativas. Né? Por exemplo, quando você é criança, ninguém te dá uma narrativa racial. Né? Mas muitos pais chegam para os filhos e falam, não filho, você é tal, olha a sua pele é da cor tal, então isso quer dizer que você é tal. E a criança fica sem entender. Não pense você que a criança imediatamente, ela pode concordar e tal, mas quando você olha para si mesmo, você não percebe nada disso. Isso é uma coisa que vem de fora. Assim como o papel, né? A menina, você é uma menina, você é isso, você é assim. Você se veste desse modo, você fala desse modo, você levanta e senta e anda desse modo. E o menino também, você tem esse papel, e você é desse modo. E você, percebe? E isso é uma convenção. Então, independente, eu não estou fazendo juízo de valor sobre cada e toda convenção. Mas eu quero deixar claro, isso é uma ficção. Você, enquanto ser, precede tudo isso daí. Então, é com isso que você tem que lidar para você realmente desenvolver em você a consciência da divindade, de fato. Você tem que se olhar plenamente, saber tudo que é ficção. Por quê? Porque, apesar de ser ficção, é um papel necessário. Né? É um papel necessário, é como o emprego. Né? Você está naquela empresa como gerente. Então você tem que ter postura de gerente. Isso é verdade mesmo. Você não pode ser um gerente com postura do cara que, sei lá, se for um gerente de lojas, de móveis, por exemplo. Você não tem a mesma postura do vendedor. E não é porque você não gosta do vendedor, não é porque você se acha melhor que o vendedor, não é isso. É que o cargo exige de você uma determinada postura. Isso não é um problema. O problema é você se confundir com isso. O problema é você realmente acreditar que você é aquilo mesmo. Eu sou isso. Porque aí você traz aquilo para fora daquela ficção. E isso afeta a sua vida. E aí afeta a maneira como você vê aqueles seres humanos. Porque agora eles não são mais seres humanos para você. Eles são os inferiores no cargo. Essa é a loucura que rege a humanidade no momento. Nós nos confundimos com nossos papéis. E eles são só papéis. Inclusive papéis essenciais são só papéis. Como o papel de pai e mãe. Ninguém é essencialmente pai, nem essencialmente mãe. Isso é um papel que você exerce. E que em determinado momento ou determinada circunstância, você não tem como exercer esse papel, por qualquer razão. Por qualquer razão. Isso é só uma personagem, que ou você consegue atuar essa personagem, ou não. Ou você atua bem esse personagem, ou não. Mas por não saber disso, geralmente se atua mal. E aí a pessoa passa a vida toda se remoendo, eu fui uma má mãe, eu fui um mau pai, fica aquela coisa, porque ele não foi um bom personagem no julgamento dele. Mas isso é uma ficção. Porque primeiro, esse é um tipo de personagem que ninguém dá script. Ninguém ensina como ser isso, todo mundo ensina como dirigir, como ser o gerente. Você pode um dia participar de um curso de marketing, ensina como ser um vendedor de sucesso, ou um gerente bem-sucedido, ou um empresário, como um empresário tem que se portar, né? Como ele tem que se vestir, como ele tem que falar, e como ele tem que convencer as pessoas, como ele, né? Tudo isso é ficção, perceba. Estão ensinando você como atua, como que outros cérebros humanos reagem quando você
põe uma postura, e põe uma entonação, e fala com uma certeza, e blá, 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 blá. E aí as pessoas, principalmente as bobinhas, ficam todas, olha, né? Quer dizer, se o cara chegar lá com uma camisa simples assim, aí ninguém acredita nele, por mais correto que seja o que ele diga. Mas se o cara chegar de terno, como um terno preto e uma gravata bem vermelha, assim, aquela coisa bonita, não sei o quê, e principalmente se for de uma marca que as pessoas acham que significa alguma coisa, ou seja, agregar à ficção outras ficções, né? Então aí você se torna uma pessoa que convence, uma pessoa que olha, respeitabilidade, e isso é tudo besteira. E quando você chega perto do conhecimento da divindade, é preciso que você veja isso. Então, não é que você tira isso da sociedade. Não, as pessoas vivem desse jeito, né? Quando você vai numa loja, ninguém te trata como ser humano. Você é um cliente. Entendeu? Então, por isso que você vai ficar lá. Somente aqui em Santa Catarina. Você fica lá esperando atendimento. Uma hora a pessoa olha para sua cara e te ignora. Porque você não é um ser humano que foi até ali interagir com outro ser humano. Você é um cliente. Você, portanto, é uma abstração. Percebe? E isso em todas as relações sociais. Então, se você não enxergar o ser humano que está na sua frente, a sua interação sempre é ruim. E a maioria de nós não aprende isso. Então é natural que os erros aconteçam. Que os erros de relacionamento entre casais aconteçam. Eles nunca se veem como ser humano. É sempre uma coisa. Entende? Porque o marido, o que é um marido? É uma abstração. É uma ideia. E o que é minha esposa? Inclusive fala que é minha, né? Que é tipo que nem minha carteira. É minha. Então é um objeto, é um conceito que a pessoa tem. Aquilo não é real, né? Mas a pessoa vive 24 horas por dia aquele personagem. Mas é interessante que, dependendo dos papéis, né? Tem papéis que você vive na frente dos outros e tem papéis que você só vive na sua vida particular. E às vezes o que você deveria viver fora, você vive dentro e vice-versa. É uma loucura. Então, isso é que é o problema da nossa espécie hoje. A incapacidade de entender a realidade tal qual ela é. E você só compreende a realidade tal qual ela é quando você olha para você mesmo. Quando você se enxerga desse modo que eu estou ilustrando como abordar a vida real. Se você consegue perceber com clareza que toda a nossa sociedade é construída numa ideia fictícia, né, que é interdependente. Porque não cometa o erro de pensar que porque é fictícia não vale nada. Tecnicamente não vale nada mesmo. Mas é assim que funciona o sistema. Então não dá para se desvencilhar dele, porque as coisas funcionam desse modo. Percebe como a nossa sociedade chegou nesse grau de complexidade? O grau de complexidade em si não é o ruim da história. Porque se você entendê-lo como uma construção, você vai abordá-lo de uma maneira muito mais natural para melhorá-lo. Porque agora você não tem a pessoalidade nele. Então, por exemplo, se você tiver que participar de um movimento sobre uma determinada visão que é relevante na sua cidade, você consegue fazer isso sem o seu ego. Sem você querer ter a razão. Porque eu quero que a minha opinião prevaleça. Não, ao invés disso, você vai notar o todo. Você vai olhar do ponto de vista social. Você vai falar, se nós concedermos essa regra, tal e tal regra também vai ter que ser eliminada. Porém, nós ganhamos com isso, com aquilo. E agora, por outro lado, então você consegue olhar a coisa com mais nueza, com mais sensatez. Decisões políticas são tomadas de uma maneira muito mais lúcida assim. Né? Sem a coisa do ego, querendo ter razão, querendo ser alguma coisa, percebe? Querendo defender a verdade. E toda essa bobagem que é uma praga na sociedade isso. Né? Então, as pessoas vivem de maneira imensamente infelizes porque elas não sabem quem elas são. Só que isso não deve gerar na pessoa o sentimento de culpa. Porque o ego não é pessoal. Ele não é uma pessoa, propriamente dito. Ele é um resultado da mente humana quando ela se identifica com as narrativas que ela recebe. Então essa é a maneira mais simples possível de explicar isso. Quando a mente humana recebe uma determinada narrativa e extrai daquilo a sua identidade, o seu senso de ser, é assim que o ego nasce. E aí ele dá a impressão de ser uma pessoa. Porque é como um personagem. Um personagem não dá a impressão de ser uma pessoa. Tem tanta gente que não confunde um ator de novela com a vida real. Você já
você que é dos anos 80, 90, quantas vezes nós vimos atores e atrizes que fizeram papéis de vilões super bem feito serem hostilizados na vida real na rua, e eles depois contando, né? As pessoas me trataram mal e algumas pessoas quase vieram me agredir, né? Você é um desgraçado, e a pessoa tendo que falar, não, eu sou só o ator, aquele cara não sou eu, né? E a pessoa, ao ouvir isso, é como se não tivesse ouvido nada, ela continua porque ela acredita só na narrativa dela. Então isso é um exemplo de milhões de outros exemplos. Porque parece que isso é um caso. Não, não. Isso aí é a vida. Isso é a vida. É assim que a vida funciona. Então você imagina o dano que você causa num jovem quando você conta para ele uma narrativa de que ele é um fracassado, de que ele é um pobre, de que ele... Ou então você diz para ele que a vida é dura, e que ele tem que lutar mesmo, e que todo mundo vai te ferrar, e que você tem que garantir o seu, e que os outros, ninguém vai pensar em você. Quando você conta essa narrativa para a pessoa, e ele internaliza essa narrativa, o que você acha que ele vai fazer quando ele tiver uma oportunidade de ter uma vantagem sobre outra pessoa? Ele não vai pensar duas vezes, porque ele está seguindo essa narrativa. Ele é vítima, portanto, dessa narrativa. A narrativa de que a vida é matar ou morrer. Essa é a narrativa que ele tem. Ele recebeu uma história de que esse mundo é uma guerra. Entendeu? E você faz parte disso. Porque você também é parte da mesma sociedade que espalha a mesma história. E muitas vezes você também recebeu a história. E muitas vezes, dependendo do contexto, você também contou a história. Então, é só quando você acorda para o fato é que você percebe a estupidez da coisa toda. Mas, não obstante a isso, todos nós demos a nossa contribuição para essa loucura. Porque nós somos fruto dessa loucura para começo de conversa. Nós somos os lucky ones, né? Nós somos os poucos que percebeu a Hashem. Portanto, a realidade. E esse é o ponto que nos traz ao estudo da sabedoria da Torá, que nos traz ao estudo do desenvolvimento intelectual. É uma oportunidade, não é uma garantia. É uma oportunidade. Você pode desenvolver mais ainda. Você também pode recusar, mesmo agora, e dizer, né, sou eu mesmo, sou mais eu. Então tá bom. Entendeu? Porque se você não entender com máxima rejeição quão daninho é a outra opção da loucura, se isso mesmo não te convence, então só uma experiência própria o faria. Ou seja, o seu próprio sofrimento. A sua própria angústia. Porque quem não é convencido pela lógica pode vir a ser convencido pela angústia. Mas também não. As pessoas morrem. Por isso tanta gente se mata no mundo. E não cometa o erro de pensar que é pouco. A maioria dos casos que acontecem no planeta não são divulgados. E isso é recomendação do órgão mundial da saúde, porque eles acreditam que isso levaria a incentivo de outros que estão considerando ainda essa possibilidade. E não tem nada que ver com nada que você tenha, tem tudo a ver com quem você é. Ou melhor, tem a ver com você saber quem você é. Né? E dá na mesma, uma pessoa que interrompe a própria vida ou uma outra pessoa que passa a vida inteira sofrendo. Porque ambos não viveram. Ambos estão naquilo que foi dito no Sefer Bereshit, muto tamuto. Morto, você morrerá. Você vai morrer um dia. Só que é bom que você morra tendo estado vivo, né? A maioria das pessoas morre morta. A maioria esmagadora das pessoas morre morta. A maioria dos seus ancestrais morreram mortos. Eles não chegaram nem a experimentar a vida. Alguns deles sim. E provavelmente os mais rebeldes dentre os seus ancestrais. Os que chutaram o pau da barraca mesmo e falaram, não quero saber, tá me enchendo o saco toda essa história. E aí esses aí que são os rejeitados, esses que são os, isso aí não presta, mas às vezes é o único que estava tendo a noção de que, poxa, mas tá todo mundo louco, mano. Tá todo mundo maluco nesse negócio. A gente tá se oprimindo mutuamente, não aguento mais isso. Então, para você abordar esse tipo de coisa, e entender a realidade como ela é por isso que a humildade é essencial. Percebe agora? Eu espero que você consiga perceber que uma coisa deriva da outra mesmo. Que não tem como, é condição sine qua non mesmo. Para você entender isso, você tem que realmente entender o verdadeiro conceito de humildade. De você ser contido, de você não ter tanta certeza.
E aí, você precisa isso, você precisa de raciocínio lógico. Né? Então, essa é a humildade que o Rambam fala. A humildade intelectual, portanto, é a humildade de você saber quem você é. Quando você sabe quem você é e você sabe o que é o ego humano, o que a mente humana faz, você não só para de se culpar, que isso é bem importante, você também para de culpar os outros. Olha que maravilha. Isso é um bônus. Você, além de parar de se culpar, porque você percebe, ninguém tem culpa disso. A gente está dentro de um sistema, de uma engrenagem. Você pode fazer o que você pode para melhorar. Como eu disse, o que é genético não tem como resolver. Mas o que é social tem. Né? Então você não tem culpa de nada. E ao mesmo tempo, não quer dizer que você não é responsável. Você é totalmente responsável e você sempre foi responsável desde o começo. Só que aí você entende, tudo que me aconteceu é responsabilidade minha, direta ou indireta. Porque nem tudo você fez acontecer. Mas você estava parte do ambiente em que aconteceu. Você participou na construção daquilo. Você também colocou seus tijolos no castelo que caiu na sua cabeça. E isso é normal. É assim mesmo. Ninguém tem culpa de nada. Então não temos o papel de vítima, nem o papel de nada. Nós simplesmente vivemos a realidade. Tudo isso tem um objetivo. Fazer com que a pessoa desperte para a realidade. Para que você viva de fato. Porque ou você vive para depois morrer, ou você morre morto. Essas são as duas opções. Perceba que é isso que o Moshe fala para o povo de Israel. O Hashem coloca diante de nós a vida, né, e o bem, a morte e o mal. Escolhe a vida. Ninguém prometeu céu para ninguém. Ninguém prometeu superpoderes. Ou você vive para depois morrer, ou você morre morto, sem nunca ter vivido. Então, é a escolha. Quem quiser escolher o outro lado também pode. Por isso que o Moshe falou, tá aí a escolha. Façam o que vocês quiserem. Né? A recomendação é essa, mas cada um seu cada um. Então, se você entender isso, aí você começa a se colocar como um candidato, na opinião do Rambam, para entender visões proféticas, Maaseh Merkavah, o livro do Yehezkel. Ou seja, você tem o preparo intelectual e a humildade moral para observar a si mesmo. É só com esses requisitos que você consegue abordar essas coisas. Senão, nem começa. Nem começa. Por isso os rabinos não falavam sobre esse assunto em público. Né? Por quê? Porque se todo mundo tivesse uma alma judaica mágica, podia falar em público e a alma judaica mágica ia entender tudo. Mas não é esse o caso. Não é para falar com ninguém isso daí. Só com alguém que realmente, por conta própria, despertou. Porque por mais que você se veja falando, não, mas eu aprendi tal coisa e aí eu me dei conta. Na verdade, sim, mas por outro lado, você também observou algo em si mesmo. Porque o único ensino e a única sabedoria que verdadeiramente permanece conosco é aquela que deriva do nosso próprio ser. A Torá é um livro que mexe com as pessoas porque aquilo que o Hashem falou para Israel é presente no ser de toda pessoa. É só esse o motivo. Por isso que move. A pessoa reconhece aquilo, como se fosse uma lembrança. Percebe? A lógica funciona assim também. Quando você entende uma coisa logicamente, aquilo funciona no seu cérebro como se fosse uma lembrança. Quando você olha eu vou dar um exemplo de aulas de matemática que eu tive na 5ª série, quando a gente começava a aprender coisas e eu lia e relia o que o professor falou, eu sempre fui ruim de matemática, então eu não consegui, professor. Professor Santana, nunca me esqueci, melhor professor de matemática que eu tive. Pena que eu tive outros depois dele infinitamente piores, mas esse foi o memorável. Tanto que dos outros eu não lembro o nome, mas dele eu lembro. E o professor Santana veio, olhou o que eu tinha feito no caderno e viu que eu simplesmente não entendi nada. E daí ele falou, escreve novamente. Aí eu copiei
E aí ele colocou o dedo no caderno e falou, isso daqui implica isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso. Então por isso, ele veio passo a passo comigo, sabe? E os outros alunos prestando a máxima atenção, porque eu sentava bem na frente, eu sempre fui aluno sentar quase na frente do professor. E quando ele fez isso, foi como uma lembrança. A sensação que eu tive não foi que, eu aprendi agora. A sensação que eu tive foi, lembrei o que ele tinha dito. Era como se eu tivesse apagado a ideia. É como se a informação que ele passou tivesse entrado na minha mente, mas ela tivesse por alguma razão colocado numa gaveta e falou, isso aqui não é importante, joga pra lá. Percebe? Ou seja, possivelmente eu estava com falta de atenção. Porque aquilo veio como uma memória. Então, a sabedoria funciona do mesmo modo. A sabedoria nunca parece nada de fora. A sabedoria sempre parecerá algo de dentro. Por isso que é importante, o primeiro passo é você saber quem você é. Para que você consiga reconhecer o que é de dentro, de fato, daquilo que é artificial e fictício, que é produzido pela mente humana. Percebe? Por isso a importância disso. Então, aí a gente entra, quando a gente fala dessa questão de interpretar-se, no problema dos anciãos de Israel. Nós temos ali aquela cena de Shemot 24. Né? Moshe, Haron, Nadav, Aviú, 70 anciãos, subiram, viram o Elohim, debaixo dos seus pés tinha um pavimento de pedra de safiro, o texto diz. A expressão é que Maaseh Livnat Safir. O termo Livnat é a palavra-chave ali, porque Livnat quer dizer também, além de pavimento, quer dizer brancura. Porque uma coisa branca é lavan, em hebraico. Então falou que a coisa era um pavimento de pedra de safira, tão brilhante quanto o próprio céu. E aí o texto diz assim, e não estendeu a mão contra os nobres de Israel, contra os anciãos de Israel. Eles viam o Elohim de Israel enquanto comiam e bebiam. Várias Bíblias interpretaram errado esse texto, porque elas quiseram passar a ideia de que essa frase, não estendeu a mão, era um adendo, como se fosse dizer assim, eles olharam, mas o Elohim deixou. Por isso não estendeu a mão. Mas o Ramban interpreta de modo completamente diferente. Quando o texto diz, não estendeu a mão, quer dizer assim, eles eram para ser punidos naquela mesma hora. Mas eles não foram naquele momento, por causa do momento. Foram depois. Então, o Ramban nos explica que os anciãos foram, portanto, condenados por causa da visão deles. Aquilo não é uma descrição positiva, e sim negativa. E o Ramban, nesse ponto, corrobora com o Rashi, e nesse ponto o Onkelos traduziu diferente, porque ele considera as ações dos anciãos de modo pejorativo. O Onkelos desses três é o único que considera as ações dos anciãos de modo positivo. Em Shemot 24:10, quando está escrito então, eles viram o Elohim de Israel e debaixo dos seus pés, o Ramban cita para conotar a ideia de pés, né? Para denotar, portanto, corporeidade na visão deles. Essa é isso que o Ramban quer trazer à tona. E os anciãos, eles falharam porque quando eles focaram no pé, perceba, quando você olha para uma pessoa, se você focar no pé, tem várias conotações isso, né? Por exemplo, hoje em dia, se você está andando num local e aí uma pessoa te olha e já olha para o seu pé, ou no caso para o seu sapato, ela está medindo o seu status social, não é? Então, no passado, quando você olhava para o pé, o que o Ramban quer trazer à tona, é justamente isso, você estava medindo posses. Porque as pessoas, a maioria, não tinha calçado. As pessoas andavam descalças. Então, quando você olhava para o pé, você via qual era o status da tal pessoa. Então, o Ramban quer denotar que eles olharam para o pé do Elohim, ou seja, que eles tinham uma visão corpórea, uma visão julgadora, uma visão, portanto, fictícia do Elohim. É negativo, é pejorativo essa expressão. Se você olhou para os pés, é porque você está já seguindo uma tendência idólatra. Por isso. Então eles falharam em olhar para cima. Ou seja, em ver aquilo que era elevado. Eles buscaram a baixeza. Perceba isso. Então, ao invés de se focar nos pés, eles tinham que ter entendido que o Elohim não tem pé.
Ou seja, não tem baixeza, não tem a sua versão física, como outras religiões falam, né? Tem a versão lá de cima e tem uma versão física. Não. O Hashem não tem versão, porque ele não é um ser composto de nada. Portanto, não tem como compor nada. Não tem como ter corpo, não tem marionete. Né? A única concepção aonde caberia essa alusão de dizer que o Elohim teria uma representação no mundo físico é a Neshama. Só que ela está em todo mundo. Está em mim, está em você, está em todo ser humano do planeta. Então também não dá para ter exclusividade. Né? Não dá para dizer, é meu, me pertence. Então também não serve para o ego. Né? E Neshama é um termo, portanto, ambíguo. Não quer dizer fantasma, não quer dizer nada. É um fôlego, é uma coisa que você não sabe o que é. E é exatamente esse o ponto. Né? Consciência também é uma coisa que você não sabe o que é. Você sabe o que é pensamento, pensamento dá para saber, ideia dá para saber, o cérebro dá para escanear, mas consciência é um mistério. Ninguém sabe o que é isso. Né? É a somatória do todo, o que é isso? Ninguém sabe o que é. Então esse é o ponto. Por isso a referência. Por isso o link ser um link adequado. Porque, na verdade, nada disso importa. E sim, a ideia elevada para a qual estas expressões apontam. É isso daí que importa. Mas isso você não enxerga. Você enxerga com a sua Neshama. Você constata. Você contempla isso. No seu silêncio. Quando a sua mente fica quieta, e você silencia, e você foca, e você presta atenção nisso, e aí você percebe que há algo. Você meio que, poderíamos dizer assim, meio que sente isso. Por quê? Nós poderíamos dizer assim. Porque, querendo ou não, quando você percebe a sua mente, ela funciona de uma maneira mais lúcida do que do outro modo, quando você não a percebe. Porque aí ela só é utilizada quando preciso. Quando você acaba adquirindo essa habilidade. Né? Que na verdade é de nascença que você tem, mas você não sabia. Muitas vezes não sabia. Na verdade, quando você era criança, você sabia plenamente. Você desaprendeu a coisa. Então, quando você recobra essa habilidade, você observa o seu pensamento e sabe que não é você, não tem nada a ver contigo, é um fenômeno automático. Né? Então você seleciona o que vai se manifestar, o que vai ser comunicado e o que não vai. E você percebe que 99% do que é produzido não é para ser comunicado, é lixo. 99% do que é produzido é lixo. Lixo, não serve para nada. Então você foca a sua atenção no seu presente momento e deixa o sistema em stand-by, desligado. Você não precisa daquilo. Então você foca a sua atenção na sua atividade de momento. Mesmo que a sua atividade de momento seja simplesmente se deitar no seu sofá e descansar. E aí você observa a sua realidade. Você ouve os sons, você sente o sofá, você sente a roupa no seu corpo, você sente o ar e a temperatura e a luz, e ouve e atenta. E aí você começa a crescer na sua atenção. Você começa a notar coisas que você nem notava, como a sua própria respiração, por exemplo. Você começa a notar. Eu respiro. Se você tiver um animal em casa, você também pode notá-lo pela primeira vez, quem sabe. E notar que ele também respira. E você sente a respiração dele. E você é capaz agora até de ouvir, se você prestar bem atenção. Coisas que você nem sabia e estava na sua frente o tempo todo. E os sons vindo, e os ecos. E a sua presença no mundo, a sua existência nesse momento. É, muitas vezes, percebida pela primeira vez por muitas pessoas. E não há percepção maior do que essa. Porque é no momento com esta percepção que você consegue constatar a grandeza do Hashem. Que transcende tudo. Que está através de tudo. De todas as coisas que foram compostas. Né? E se você tiver agregado ao seu entendimento certo conhecimento científico, isso ainda é mais rico ainda. Porque aí os conhecimentos de moléculas e de átomos e de células e de bactérias, tudo isso vai trabalhar em conjunto com a sua constatação da realidade, que você percebe quão enganosa é essa constatação. Ela não está te dando nenhuma informação daquilo que de fato existe. Nada, só impressões mais ou menos
aquilo ali mesmo, mais ou menos. Você não está de fato vendo nada. E você, não obstante, tem consciência de como as coisas realmente são. Por exemplo, professor de física, ou uma pessoa que leu o suficiente sobre isso, não precisa ser professor, tem uma noção lúcida de como que a realidade é mesmo. Né? Como que o átomo é uma nuvem, né, energética, uma coisa ultra mega minúscula e que juntos dão essa sensação de sólido, e você sente que as suas células são feitas disso. Uma única célula sua é feita de bilhões desses pequenos conglomerados energéticos que combinados formam, né, pequenas substâncias químicas, elementos químicos que combinados formam pequenos organismos, que combinados formam órgãos, que combinados formam tecidos, que combinados formam você. E todos os outros bilhões de seres vivos estão em volta. Então, esse tipo de consciência, isso não é uma coisa pensada, isso é uma coisa constatada, porque o volume de informação é muito grande. E isso daí é você enxergar para além, ou para acima da coisa propriamente dita. Isso que os anciãos não tinham. Por isso, velou o pé, entendeu? Quer dizer, a baixeza, a ideia composta, a ideia pobre da coisa. E isso, naquele momento e mediante aquela experiência, era inadmissível. Por isso, não estendeu a mão sobre eles naquele momento. Quer dizer, os anciãos na narrativa receberam nada menos do que pena capital. E aí você fala, mas qual foi o crime? Idolatria. Né? Então, foi para mostrar que uma mera concepção composta da divindade, uma mera ideia da divindade como uma pessoa com pés, foi o que bastou para eles. Então, assim, se isso não demonstra para a pessoa com clareza quão contrária a Torá é em relação a uma visão antropomórfica de Deus, fica difícil convencer, né? Porque se a pessoa não dá ouvido à lógica, porque esse texto deixa claro quão rejeitado isso é na nossa filosofia, né? Na nossa noção de divindade. Por isso que a gente não aceita a narrativa das outras religiões. Por isso que, quando vieram com uma história de que Deus virou gente, aí você fala, oi? Quê? O que você falou? Que Deus o quê? Não, que ele desceu. O quê? Você tá louco? Você tá doido? Me bateu com a sua cabeça? Como assim? Desceu da onde? Né? Quer dizer, não dá nem para começar, não tem nem nexo isso daí. Percebeu? Quer dizer, aí a pessoa fala da mitologia grega com desprezo. O cara acredita nisso, mas diz que não, imagina, Zeus não. Pois eu acho Zeus muito mais coerente. Se for para acreditar em Deus em forma física, a mitologia grega é a melhor opção disponível. Porque pelo menos eles eram honestos. Entendeu? Porque o Zeus era um cara, e um corpo não quer dizer uma limitação. Pois é, o Zeus era limitado. Muitas vezes o Zeus não ouvia a oração da pessoa porque ele estava prestando atenção em outra coisa. Estava ocupado com outra coisa. Né? Muitas vezes os gregos falavam isso. Né? A gente estava rezando ali, mas estava chovendo em outro lugar e o raio estava caindo, o Zeus estava fazendo outra coisa. Sabe como é? Ele não tem que ficar a seu serviço 24 horas por dia. Então a gente tem que fazer alguma coisa aí para chamar a atenção dos deuses. Mas isso é mais honesto, entendeu? É uma fantasia mais coerente do que a outra versão, de que ele é o tudo, né? E depois levou uma coça e foi assassinado por ele mesmo, para ser oferecido para ele mesmo, que no fundo era um teatro, né? Eu matei eu mesmo, para eu mesmo me perdoar de mim mesmo, para que se você aceitar eu mesmo, aí eu te... Quer dizer, o quê? Isso é uma loucura, isso é completamente sem nexos. Né? Então, quer dizer, é claro que a gente ia rejeitar essa ideia. Mas como não? Como que eu aceito uma ideia dessa? Não tem nada a ver com a questão de Deus, entendeu? Com a questão de bondade, com a questão de amor ao próximo. Não tem nada a ver com isso. Tem que ver com loucura. É isso que tem que ver. Tem que ver com insanidade. Com uma visão de divindade que é pobre. I'm sorry, é pobre. É pequena. É limitante. E gerou resultados nefastos na sociedade. Gerou uma sociedade totalmente alienada à realidade. Então deu muito resultado negativo. Que graças à tecnologia a gente está melhorando um pouco, mas passamos séculos
né, na barbárie, tocando fogo em gente viva, enquanto sociedade, por causa de loucuras. Não que as outras loucuras fora dessa também não fossem nocivas. As dos incas, né, dos maias, era uma loucura também, bastante nociva para o povo deles. Mas também a visão deles também não era menos antropomórfica, era até mais antropomórfica. Era pior ainda. Então, quanto mais antropomórfica a coisa, pior ela é. Então, isso deveria fazer qualquer pessoa com bom senso rejeitar veementemente isso daí. Não ficar elucubrando, não, mas será? Mas não tem será, isso é um absurdo. A lógica condena essa visão. Condena. Não, condena não no sentido julgador, perceba? Mas que é uma insanidade. Antes de mais nada. E é uma insanidade perigosa, que dá resultados ruins. Né? Então, como é que o texto da Torá vai expressar isso com choque, né, literário? Então apresenta a pena capital, que é uma coisa que assusta o povo. Né? Então a falha dos anciãos, ela reflete a violação do conselho do Shlomo, que foi mencionado pelo Rambam. Guarda os teus pés quando você for na casa do Elohim. Né? Quer dizer, é uma advertência para todo mundo que estuda. E se os anciãos de Israel eram, digamos assim, tinham o privilégio de estar aprendendo direto do Moshe e cometeram esse erro esdrúxulo, então você imagina quão mais criterioso deve ser quem não está naquela época. Né? Por isso que o Rambam fala, se esta foi a sentença deles, tanto mais será a nossa. Porque se tinha alguém para desculpar, era eles. Né? Se eles não foram desculpados disso, então ele falou, nós que somos inferiores. Ele não está falando no sentido moral. Ele está falando, a narrativa está dando uma cena de pessoas que testemunharam aquilo que a gente aqui está batendo cabeça para entender. Se o cara que testemunhou não entendeu certo o negócio, né? Se teve gente que testemunhou e não entendeu, então você vai estudar isso para criar uma ideia sobre isso, quão mais criterioso você não tem que ser. Né? Porque se ele que teve o privilégio, então ele era superior nesse sentido, que ele tinha acesso direto, né? Digamos assim, a uma experiência vivida. E nós somos inferiores. Então a nossa inferioridade não nos dá uma desculpa para errar, muito pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade e não falar bobagem. Né? Então, por isso ele diz, nós precisamos nos dedicar, nos ocupar do aperfeiçoamento nos temas da compreensão dos pressupostos que purificam, diz o Rambam, a apreensão racional dos nossos equívocos. Perceba que o Rambam sempre volta para nós. Nós temos que aprender a enxergar nossos equívocos. Não é o dos outros, mas o nosso. A nossa rejeição acontece dos sistemas idólatras, ela deve acontecer pelas razões certas também. Não adianta trocar a idolatria do Goi pela idolatria judaica, que dá no mesmo, é o mesmo problema lá. Né? Quer dizer, os anciãos de Israel eram idólatras, mas eles não eram de outra religião. A idolatria deles era kasher, e não obstante resultou em pena capital igual. Né? Então, quer dizer, não é porque sua idolatria é judaica, ou porque fala Adonai, ou porque fala Elohim, ou porque fala Shem, isso aí quer dizer muito pouco. Você tem que guardar os teus pés, ou seja, reservar-se. E percebam que essa frase, guarda teus pés, é uma ilustração, né, uma narrativa, uma ideia construída de uma pessoa caminhando, né, para trazer a palavra humildade, de novo. Né? Quem é esse cara que guarda os pés quando vai na casa do Elohim? Humilde. Ele não chega e meu Deus, eu que mando. Não. Ele não chega também, estamos aqui com a nossa fé. Né? Não, muito pelo contrário. Né? Vamos com calma com isso daí. Eu vou ser meticuloso nisso, como eu sou em qualquer coisa. Eu sou meticuloso para tomar remédio, eu sou meticuloso no meu trabalho, fazer tudo corretamente, eu sou meticuloso para elaborar o estudo, olhar as fontes, ver se não cometi erros, tudo correto, leio de novo, leio de novo, leio de novo.
Dou para alguém ler e escuto e leio de novo. É assim que eu faço. Eu não faço, não, de novo, e vamos de novo isso daí. Vamos analisar isso novamente. Por quê? Porque eu não confio. Vamos de novo, vamos analisar isso. Por quê? Porque isso é sério. Porque você dá importância para isso. Né? Então, a questão da divindade tem que ser vista com esse tipo de apreço. Percebe? E pouco antes do registro do evento, o Moshe tinha outorgado aos hebreus a Torá, né, como registra lá, e aí o texto fala, Moshe escreveu todas as palavras do Hashem, que é Mibereshit ve'ad matan Torá, Urashi comenta. O que quer dizer? Quando o texto diz Moshe escreveu todas as palavras, Urashi diz, desde o Sefer Bereshit até aquele momento onde ele estava. Ele não tinha escrito ainda as coisas que não tinham acontecido, né? E, portanto, esse momento é celebrado, o momento do registro do Sefer Bereshit. E os anciãos falharam porque eles derivaram sentidos corpóreos, antropomórficos daquilo. E qual foi o sentido corpóreo e antropomórfico que eles derivaram da visão? Então você tem os elementos da safira e os elementos dos pés. Mas isso eu deixo vocês refletindo sobre isso. Quer dizer, essencialmente, o erro deles, né, deve ser pensado. Por que a safira? Por que os pés? Existem várias ideias aí que nós vamos falar. Mas eu vou deixar para a próxima aula. Vou deixar para a próxima aula, onde nós vamos falar especificamente da safira. Né, para a gente refletir sobre qual é a essência do erro, o que é condenado mesmo, e como a gente se previne disso, além, evidentemente, do que nós estamos falando. Na verdade, a resposta é simples. Né? A autoobservação, você o constatar e participar da realidade a partir da sua Neshama, é o que te permite ver as coisas com clareza, com lucidez. O problema é que isso requer uma disciplina. E essa disciplina é a própria observação, o próprio ato de você viver a vida prestando atenção ao seu momento presente. Porque em geral isso não acontece. Em geral você vive ou lembrando ou fantasiando. E é um pelo outro. O momento presente é sempre evitado pelas pessoas. Perceba-se isso em você. Sempre a mente quer fugir do momento presente. Então você tem que trazer de volta, trazer de volta, trazer de volta. E fazer disso a sua disciplina até que isso se torne um hábito. Então é isso. Porque aí você foca no momento presente. E focar no momento presente permite você estar consciente, que é onde você quer chegar. E aí é o que a gente está falando. Mas na próxima aula nós vamos falar sobre essa fira com mais calma. E vamos adentrar em outras questões que são bem complexas, em princípio, sobre a questão da idolatria, mas vocês vão ver no final, quando você amarra as informações, tudo segue uma linha lógica, portanto é algo, né, tecnicamente simples. Tá? Mas é isso. Obrigado então pela presença de todos, pela participação. Dúvidas, tem o nosso grupo, né, revisão da aula e tal. Obrigado pela presença de vocês. E aí nós nos vemos quarta. Bezrat Hashem Yitbarach. Tá bom?